Pastor Isaías Querino é diretor-geral da Convenção Batista Paranaense. Pastor Isaías, desde já eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem me dado, pelo espaço que o Senhor tem aberto para ação social no Paraná. Muito obrigada pela confiança e pela sua visão. Deus abençoe a sua palavra. Fique à vontade. Olá, Silvana, muito obrigado, viu? Você é uma bênção na vida do povo batista paranaense e de outras pessoas que têm sido também alcançadas pela sua ação social, pela sua ação de cuidado com fazer o trabalho com excelência. Eu quero, neste momento, externar minha alegria de poder compartilhar um pouquinho com vocês também, com todos os nossos ouvintes, todos que estão aí ligados, né? Longe, mais perto, através das mídias sociais. Ação social é uma bênção na vida da pessoa e na vida da igreja. E é uma bênção muito ainda relevante e maior na vida daqueles que são alcançados. Quero, depois essa jornada, né, desde ontem, aí, pessoal, aí, quantos projetos lindos que foram apresentados, quanta coisa boa que foi aqui, realmente, que desfilou aqui, né, desde ontem. Eu fico muito feliz em ver como o nosso povo está realmente preocupado em cumprir a missão que Deus deu para a igreja. Silvana, Deus te abençoe, parabéns pelo que aconteceu até aqui. Daqui para frente o senhor proverá, né? Que agora quem vai falar sou eu, né? Muito bem, eu quero agradecer a oportunidade, quero convidá-los a uma reflexão agora, muito breve, sobre finanças. Não se faz obra social sem finanças, é preciso ter dinheiro para fazer ação social. Pode ser que você faça até uma obra social com uma palavra de carinho, você faça com outros instrumentos, mas demanda recurso financeiro. E o tema é compaixão e graça. Compaixão, normalmente, é um sentimento. Graça é uma atitude. Às vezes, muitos de nós ficamos só no sentimento, né? Choramos, fazemos discursos sobre as mazelas, as necessidades das pessoas e paramos aí. Mas, na verdade, nós percebemos nesses dias aí, ontem e hoje, que nós não paramos aí. Que o povo de Deus está indo além, está indo para graça. Graça, na definição, é favor imerecido. Graça é atitude. A Bíblia diz que Jesus foi movido intimamente, por íntima compaixão, sentimento, mas ele agia com graça e misericórdia, ele estendia a mão para as pessoas. E nós, como igreja, o povo de Deus, também somos chamados para sermos a ir além do sentimento, irmos à prática da graça. Então, o tema compaixão e graça tem muito a ver com aquilo que nós estudamos ontem e hoje aqui. Excelentes palestras, grandes e lindos depoimentos daquilo que irmãos e igrejas estão fazendo sob a tutela de nosso Pai Celestial. Gente, antes de a gente passar ao próximo slide, eu queria lembrar que a convenção ela existe em função do propósito que o Senhor Jesus deu à sua igreja. Ela não substitui a igreja local, mas aglutina recursos, analisa e sugere métodos, planos, projetos, e então procura proporcionar às igrejas condições melhores para o cumprimento de suas funções ou de sua missão. Na ação social, a CBP cumpre o propósito de juntar as forças e apoiar as igrejas no exercício da compaixão e da graça. Falei de início que eu ia falar um pouco de dinheiro. Então vamos lá. Para que serve o nosso dinheiro? É o slide de número 2. Introdutoriamente, eu começo, obviamente, né, introdutoriamente, destacando que normalmente nós gostamos de possuir dinheiro. Ter é o objetivo do ser humano comum, normal, como se diz por aí. Mas se olhamos a palavra de Deus, a coisa é diferente. Desde que Deus criou o homem, ele deu a cada um de nós a atribuição de cuidar das coisas. O cuidado que deveria ser nossa tarefa se tornou posse.
Para as pessoas é muito mais importante ter, possuir, e não apenas cuidar. Quanto maior a posse, mais importância você tem diante das pessoas. A verdade é que na sociedade que nós vivemos, somos medidos pelo que possuímos e não pelo que somos. Lá na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10, nós encontramos a seguinte escritura do apóstolo Paulo. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afastarem da desgraça e da destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimentos. Mas você, homem e mulher de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Palavras de Paulo a Timóteo. Irmãos, esse texto deixa muito claro que não é possível servir a Jesus e às riquezas. A nossa fé não pode estar em dois extremos. No reino de Deus é uma coisa, o reino da terra é outra coisa. O nosso coração não deve se inclinar a confiar nos bens terrenos que fazem parte do reino da terra. A Bíblia diz que desta vida ninguém vai levar nada. Sabia disso? A Bíblia diz que todos partiremos daqui de mãos vazias. Veja lá, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 7. Veja a pergunta de Paulo mais uma vez. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Irmãos, Jesus contou uma história que está registrada em Lucas 12, 15, 19 e 20. Ele disse que o homem conseguiu fazer uma grande colheita. Ele foi tão grande aquela colheita que ele não tinha armazém suficiente para guardar. Então ele chegou a algumas conclusões. Sua riqueza era muito grande. Estava com o celeiro cheio. Vendo tudo aquilo, concluiu que era a hora da sua aposentadoria. Então bateu a mão na barriga, olhou para o seu umbigo e disse: estou rico, vou juntar tudo em celeiros maiores. E então concluiu: alma, minha vida, aproveita, descansa, passeia bastante, faça festas. Aí Deus lhe pergunta: para quem você fez isso? E quando Deus fez essa pergunta, naquele momento ele perdeu o sono. Quando você corre atrás de bens e dinheiro, já se perguntou: para quem estou fazendo isso? Você vive e se alegra com o que Deus lhe deu? Ou você está ajuntando, sabe lá para quem? Por isso que muitos usam a expressão: é preciso curtir a vida. Como cristãos, não podemos gastar nossa vida correndo atrás de coisas terrenas. Precisamos saber equacionar a confiança nos bens com viver e usufruir bem os nossos bens. Percebeu o perfil da loucura? É achar que se tiver abundância, podemos descansar, aposentar sobre a conta bancária e dizer a nós mesmos e aos outros: vou viver aquilo que juntei, numa atitude egoísta. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, nós encontramos outro texto que nos ensina. E continuou dizendo, agora é a palavra de Jesus, e continuou dizendo a todos: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mas que sejam, mesmo que sejam muitas. Confiar no dinheiro, então, Jesus adverte que é pecado. Eu quero destacar agora um ponto. O slide está um pouquinho adiantado, eu tenho que voltar, viu? Cuidado com a avareza. O cuidado com a avareza. O que é avareza? O que é avareza? Acho que está adiantado ainda o seu slide. A avareza o que é? O termo envolve o desejo excessivo de ter um tesouro
sem fim, ou seja, esse tipo de pessoa procura acumular vários tipos de bens materiais, porém não está nem um pouquinho disposta a compartilhá-los. Por outro lado, o termo aparece frequentemente ligado a outros pecados ou certos crimes, como traição, fraude, suborno e assim por diante. O avarento, ele costuma querer ajuntar sempre para si. Ele não está disposto a apoiar qualquer projeto social, ele não está disposto a repartir, ele não dá esmolas, ele não junta para os outros, ele junta somente para si. Uma coisa interessante, meus irmãos, é que uma das consequências da avareza do homem é uma coisa muito interessante, eu chamo aqui de desperdício. Desperdício. Eu vou apresentar agora para os irmãos alguns dados estatísticos, assim, numa redação única, que diz que a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ela aponta que 33% de tudo, 33% de tudo que é produzido anualmente no mundo vai para o lixo. Atualmente, 842 milhões de pessoas ainda passam fome em todo o mundo. Por outro lado, sabemos que cerca de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimento é desperdiçada todos os anos. As consequências econômicas diretas do desperdício de alimentos, sem incluir peixes e frutos do mar, atingem um montante de 750 bilhões de dólares por ano. Mais da metade, 50%, 54% do desperdício de alimentos no mundo ocorre na fase final da produção, na manipulação, pós-colheita e armazenamento. O restante, 46%, ocorre nas etapas de processamento, distribuição e consumo. Então, o desperdício acontece com mais frequência na cozinha das nossas casas e nos restaurantes, onde a quantidade de resto de comida é extremamente grande. O desperdício ocorre nos shoppings, onde compramos os lançamentos de produtos que poderiam ser substituídos por outros menos caros. O desperdício ocorre dentro de nossas casas, quando compramos coisas que enchem os nossos olhos e que achamos que nos seria útil, mas logo nos arrependemos e os abandonamos. Isso afeta o que eu chamo de nossa generosidade. Temos a compaixão, falamos de compaixão, mas não agimos com graça quando desperdiçamos. É o egoísmo, então, ou seja, o desejo de eu juntar as coisas para mim, de guardar o meu dinheiro só para meu uso, da minha vida e talvez da minha família, que me leva a esse desperdício. Pensamos somente em nós e enchemos nossas despensas e gavetas. Gavetas que não são abertas por anos e estão lá abarrotadas de coisas desnecessárias que não queremos desapegar delas. Por egoísmo e, em alguns casos, insegurança. Quem sabe como vai ser o dia de amanhã, é a pergunta. A multiplicação dos pães que Jesus fez nos traz algumas lições do que acontece quando nós colocamos os nossos bens, o nosso recurso financeiro, o nosso dinheiro nas mãos do Senhor. Lá em João capítulo 6, verso 9 a 13. Então, destacamos alguns fatos curiosos dentro da multiplicação dos pães. Primeiro, o tamanho do recurso não é tão determinador. Um pequeno lanche para uma grande multidão. 2, administração. Jesus manda o povo se organizar em pequenos grupos. 3, satisfação. Todos comeram e ficaram satisfeitos. 4, provisão com a sobra. Jesus manda recolher e guardar. Eu quero convidar, meu querido irmão que tem acompanhado desde ontem esse congresso de ação social, para que você confie no Senhor. Tente confiar e depender em Deus, ou de Deus. Quando não compartilhamos a administração dos nossos recursos com Deus, desperdiçamos. Por outro lado, quando vivemos com nossos bens dentro dos padrões do reino de Deus, ele faz milagres, ele abençoa outras pessoas usando as nossas vidas. Deus nos deu uma herança e ele mandou que a gente cuidasse, não tomasse posse. E assim, então, nós iremos compartilhar a sua administração com o próprio Pai, o nosso Deus. Veja lá Salmo 62, verso 10. O que diz o Salmo?
Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o seu coração. Aí então surge o que eu chamo de princípio da generosidade. O princípio da generosidade é um princípio bíblico descrito no Evangelho de Mateus. E ele se manifesta através do princípio da oferta. Mateus 6, versos 2 a 4. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados por outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar outras pessoas, alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu pai, que vê o que você fez em segredo, lhe dará a recompensa. Queridos, Deus deseja que sejamos cuidadosos e generosos com nossos recursos. Muito mais que isso, Deus deseja que nosso dinheiro seja usado para demonstrar sua grandeza e fidelidade de maneiras extraordinárias. O escritor Bruce Wilkinson dá, entre outras sugestões quanto ao nosso relacionamento com o dinheiro, ele dá algumas ideias interessantes. Uma delas é que nós criemos o que ele chama de bolso de Deus. A ideia é que nós separemos na nossa carteira um lugar especial, onde vamos colocar um dinheiro consagrado a Deus, para ser doado a alguém necessitado quando Deus der um cutucão. Né? Ele chama de cutucão. Cutucar você dizendo, é para essa pessoa que você vai dar essa oferta. Esse cutucão, então, é um pensamento que vem de Deus nas nossas vidas. E esse pensamento torna essa prática tão poderosa. E é que você está dando alguma coisa que não é sua. Ou seja, você entende que aquele dinheiro não lhe pertence, está na sua carteira, mas você já consagrou para Deus para dar para alguém. E quando eu dou alguma coisa que não me pertence, obviamente, eu não vou estar ligado emocionalmente àquilo, me apegado àquela riqueza como sendo minha. Mais uma coisa, dentro da prática da generosidade, existe uma lei bíblica que chamamos de lei da semeadura. A Bíblia fala muito bem disso. E ela diz assim: o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia muito, muito também ceifará. O que apoia pouco um projeto social, pouco vai recolher. Mas os que apoiam muitos projetos sociais, investem muito na obra do Senhor e têm um coração compassivo e são movidos pela compaixão, mas que derramam graça sobre as pessoas, a Bíblia diz que estes ceifarão muito. Lá no Evangelho de Lucas, a Bíblia afirma, Lucas capítulo 6, verso 38, deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhes dará serão muitas, que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Eu acho que o slide está parado ali, já devia ter sido trocado, viu, rapaz? Me ajuda aí, Robson. Eu estou lá no slide número 12, tá, né, no Evangelho, Lucas, capítulo 6, verso 38, que eu li agora. Quando se trata de milagres financeiros, o céu depende da resposta das pessoas. Lembra da frase? Quem dá aos pobres, como é que completa? Empresta a Deus. Alguém diria, mas que esse provérbio dos homens? Não, esse provérbio está na Bíblia. Veja lá, Provérbios 19, verso 17. Pode chegar lá nos slides de Provérbios 19, 17. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e ele nos devolve o bem que fazemos. O princípio universal revelado na segunda parte do verso é esse. O Senhor paga o nosso benefício. Queridos, o dinheiro dado para a obra missionária nunca será desperdício. O dinheiro entregue para uma obra social regida pela vontade de Deus também nunca será desperdício. Existe, de fato, um mistério na oferta. Ela sempre volta. A Bíblia diz, dai e ser-vos-á dado.
Quando damos uma oferta generosa para a glória de Deus, por exemplo, uma oferta para ajudar alguém ou um projeto social, que não resulta em retorno financeiro rápido para nós, estamos contribuindo para destruir a obra do diabo no mundo. Ele ensina a investir naquilo que nos dá retorno imediato, como dinheiro, prazer e sucesso. Quando manifestamos um espírito de generosidade e derramamos graça sobre alguém necessitado, atuamos destruindo este pensamento e nos colocamos contrariamente ao reino da terra e dos homens e da economia, onde há sempre uma ganância desenfreada. Ofertar, meus queridos, é dar sem esperar retorno. Se você quer saber se oferta, veja a sua atitude quando faz uma doação para uma agência denominacional, um orfanato, uma creche, uma família, ou até mesmo para a sua igreja. O único modo de ofertar é dar dinheiro aos outros. Contribuir, portanto, é uma forma de cultuar a Deus. Um pensamento que torna essa prática tão poderosa é que você está doando dinheiro que não lhe pertence, ou seja, dinheiro que não está ligado emocionalmente, repito, como se ele fosse seu. Explico. Quando a oferta que você faz em forma de culto, oferece a Deus aquilo que entende pertencer a Ele, isso significa abrir mão do controle, ou seja, você observa as recomendações de Paulo a Timóteo na primeira carta, capítulo 6, verso 18, onde ele diz: manda que façam bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Queridos, estou partindo para o fim dessa palavra e queria compartilhar com você, primeiramente, 2 princípios bíblicos de contribuição. Vamos lá, Robson. Primeiro, dar com alegria. Faça isso quando o seu coração se desapegou dos bens que você tem como sendo fruto de sua ou da sua própria capacidade, do seu próprio trabalho. Eu passei a ver tudo como prosperidade divina nas minhas mãos no momento que eu entendi desse jeito. Quando eu aprendo que esta é a vontade de Deus para os bens que ele deixou comigo, então, mesmo eu dando, eu dou com alegria. Segundo, voluntariedade ou voluntariamente. Não o faço por constrangimento ou por barganha, mas porque meu coração foi movido pela graça e bondade de Deus, que me confiou suas riquezas. Ele poderia ter dado a outros, mas confiou a mim. Olha lá o que diz a palavra em 2 Coríntios 9, 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu o seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, porque Deus ama ao que dá com alegria. Eu acredito que terminar um congresso de ação social falando da nossa generosidade, do nosso dinheiro, só faltaria depois fazer um apelo, né? Mas a verdade é essa. Vejam aí algumas promessas antes do apelo que Deus dá para aqueles que dão auxílio aos pobres. Quem dá aos pobres está emprestando a Deus, Provérbios 19, 17. Quem dá com liberalidade aumenta seus haveres, Provérbios 11, 24. Quem dá será abençoado, Provérbios 22, 9. Quem dá será feliz, Isaías 58, 10. Será próspero, Provérbios 11, 25. E ainda segue. Suas necessidades serão supridas, Filipenses 4, 19. O Pai o recompensará, Mateus 6, 4. O Senhor o livrará do dia do mal, Salmo 41, 1. Seus eleitos vencerão fartamente, Provérbios 3, 9 e 10. Não terá falta de nada, Provérbios 28, 27. Terá um tesouro no céu, Mateus 19, 21. Conhecerá a Deus, Jeremias 22, 16. A terra e os filhos que Deus lhe der serão abençoados, Levíticos 26, verso 5. Quantas promessas de Deus, só para a gente se empolgar e dizer, vou obedecer e vou ser generoso, com graça, abençoar através dos projetos sociais, das minhas ofertas, aqueles que estão necessitados. Há uma outra palavra que eu preciso deixar. O que determina a minha riqueza não é o quanto eu possuo, gente, mas como vivo com o que eu tenho nas minhas mãos. Tem gente que tem muito pouco e vive feliz e tranquilo com o que tem.
E, por um outro lado, tem gente que tem muito e é infeliz. Portanto, concluímos que ter uma vida próspera e feliz não está baseado em ter o que queremos, mas saber viver e sermos felizes com aquilo que temos. Gastar menos que recebe. Essa é uma atitude que cada um de nós precisa tomar para poder exercer a graça do Senhor de ser generoso. Muitas pessoas querem manter um padrão acima daquilo que podem suportar e tornam-se endividados. Haja cartão de crédito. Uma palavra que nós precisamos colocar no vocabulário da nossa vida e da nossa família é controle. Sem controle, é impossível ver o padrão de Deus para nós. A dependência dele, ter prudência financeira. Existem muitas pessoas que vivem endividadas com seus cartões de crédito, pagando juros exorbitantes, porque perderam o controle das coisas de Deus na sua mão. Terminando, algumas observações interessantes. A administração dos bens dentro do padrão do reino do céu nos ensina a, 2 pontos, estabelecer prioridades. Primeira coisa que ela nos ensina. Segundo, ensina a ser previdente. Como José do Egito juntou na fartura para ter na escassez. Quando vier a fome, estaremos preparados. E, por último, a repartir com os necessitados. Agora, então, veio o apelo. O apelo é que nós compreendamos que tudo que possuímos em nossas mãos não nos pertence. Vem de Deus para nós. E quando aqui passamos algum tempo, talvez alguns ficaram o tempo inteiro, outros deram uma beliscadinha lá e aqui, outros vão assistir depois, né, toda a gravação desse congresso maravilhoso sobre ação social. Cada um de nós que foi desafiado por um ou outro, por mais de um projeto social, agora somos desafiados também a não somente sentir com, não somente sermos simpáticos com as necessidades das pessoas, não somente a sermos movidos de compaixão, mas que abramos a mão, uma mão generosa para abençoar com graça. É hora de você, então, tomar atitudes positivas e atitudes práticas. É hora de nós nos engajarmos de fato a abençoar este ou aqueles projetos, colocando o nosso dinheiro, porque se Deus me deu bens, se Deus me deu riqueza, se Deus me deu riqueza, se Deus me deu bens, é para que eu use para a glória dele em projetos que ele estabeleceu na terra para abençoar não somente o reino espiritual, mas também o reino do coração das pessoas amarguradas, empobrecidas, que precisam da minha e de sua ação. Que Deus nos abençoe e que Deus abençoe você e que guarde no seu coração que compaixão e graça só acontece na minha e na sua vida quando ouvirmos e atentarmos para os conselhos do Senhor que nos orientam a como usar o dinheiro que ele colocou nas nossas mãos. Ponha em primeiro lugar o reino de Deus na sua vida e todas as demais coisas serão acrescentadas. Lá no seu orçamento, se você não tem, faça. Lá no seu orçamento, dízimo, ação social, obras do Senhor, missões. Depois, então, comece a pensar em conta de luz, em conta de água, no que você vai comer. Mas primeiro coloque o dízimo, segundo coloque missões ou ação social e terceiro ação social ou missões. Mas não se omita de investir no reino de Deus através daqueles pequeninos, porque ele disse, tudo o que você fizer a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Que Deus nos abençoe. Amém.